Sentiram minha falta aqui, ó, sentadinho, com o telefone paradinho pra reclamar da vida, com um ar mais sério. Só que hoje eu não vou reclamar da vida, hoje eu vou falar sobre um assunto importante, pelo menos pra mim. Eu sempre faço lives no TikTok, né? Era pra ser todo dia, mas assim, não importa como a live comece, qual o assunto inicial da live, ele sempre cai no assunto de qual é a minha crença política, o que eu queria que acontecesse, quais são os meus valores políticos, e eu sempre evitei ao máximo gravar esse vídeo. Mas assim, porque eu achava que eu não tinha propriedade, eu sempre aprendi anarquismo com as pessoas muito bem conceituadas, né? Escritores renomados, professores que lecionam há 20, 30 anos, ou até mesmo um senhor que sentou do meu lado no bar e começou a falar pra mim, simplesmente soltou na minha lata que ele era neto de um partidiano, enquanto eu só eu sou só eu. Eu sou uma pessoa que tenta almejar um mundo um pouco menos pior. Eu só queria um mundo um pouco mais justo e mais apaziguado, digamos assim. Mas vou falar sobre o anarquismo. Você provavelmente já ouviu falar sobre o anarquismo em algum lugar, tá ligado? Ou pelo menos ter visto o símbolo do anarquismo. E o que que significa esse símbolo? O círculo basicamente significa a ordem e o A em cima do círculo sempre significa anarquia. Anarquia acima da ordem. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a qualquer tipo de hierarquia ou dominação. Ele tem uma base muito vasta, como por exemplo liberdade de expressão, cooperação entre os produtores, mas os princípios fundamentais são igualdade e liberdade. Se você lê algum livro de algum autor que se declara anarquista, ele provavelmente vai usar muito a palavra democracia, mas não a democracia que a gente conhece aqui no Brasil, que é tipo assim, a escolha da maioria. Não, na verdade, democracia é um ambiente onde todos podem falar. Eu gosto de brincar que a democracia, na verdade, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, porque não importa o quão estúpida a pessoa seja, ela tem o direito de falar na democracia, até um terraplanista. E como o anarquismo pretende transformar a sociedade num lugar mais igualitário e com mais liberdade, né? Quais são as ferramentas que ela vai utilizar para que isso aconteça? Simples e óbvio, a queda do capitalismo e a queda do Estado. Assim, para falar sobre o capitalismo, eu vou ter que dar uma resumida enorme, porque eu poderia gravar um documentário de umas 6 horas falando de como o capitalismo fudeu a gente, mas basicamente o capitalismo explora os trabalhadores através de uma coisa chamada mais-valia, que é o rico ficando mais rico e o pobre ficando mais pobre. Porque, querendo ou não, a maior mentira que o capitalismo nos contou foi a meritocracia. E lembra que eu falei que uma das bases do anarquismo era a cooperação entre os produtores? Na verdade, o capitalismo faz os produtores serem rivais. E eu posso dar um exemplo pequeno, que nem um restaurante que abre um do lado do outro e eles começam a disputar clientela, ou disputar lucro, disputar... Na verdade, eu tenho um exemplo muito bom pra gente que é brasileiro, na verdade. Assim, esse é o melhor exemplo brasileiro que eu vou te dar. É o posto de gasolina que abre na frente de outro posto de gasolina e eles colocam o preço lá, daí um começa a baixar e o outro começa a baixar. E o exemplo grande seria dois países disputando território por causa de produto interno bruto ou porque exportou para um que não era para exportar, e entre outras coisas. E agora eu vou falar sobre esse castigo divino que é o Estado, né? Porque isso aí só pode ser uma punição de Deus. O povo sentiu uma necessidade de criar um Estado por causa de uma coisa chamada autotutela, que basicamente é colocar o seu interesse interpessoal acima do coletivo. É você fazer o que te dá na telha. Mas calma aí que eu já vou dar um exemplo para ficar mais fácil. E quando a gente fala sobre anarquismo, as pessoas acham que a gente está falando sobre autotutela. Por isso que já ligam a imagem do anarquismo com um caos ou baderna. Quando na verdade, anarquismo é sobre autogoverno, que é tomar as atitudes com os seus próprios valores, mas não procurando o seu bem próprio, procurando um bem como um coletivo. A autotutela seria mais ou menos assim: a Mariazinha entra na minha casa e me rouba a minha casa. Aí eu vou na Mariazinha e jogo ela na vala. E daí o filho da Mariazinha vem e me joga na vala. E daí meu filho vai... Ou seja, é o caos instaurado. E o autogoverno é a Mariazinha não entrar dentro da minha casa ou querer acabar com a minha vida, porque ela não quer fazer isso. Porque a Mariazinha sabe se colocar no meu lugar, sabe como isso seria ruim pra mim. Apesar que, assim, o capitalismo caísse, as coisas não seriam tão autovalorizadas, entende? Mariazinha podia bater na minha porta e me pedir algo que não seria... Enfim, entende, sabe? Inclusive, na teoria, hoje, a Mariazinha seria presa, né? No caso, se ela entrasse na minha casa. O que é engraçado, porque a prisão
ela é uma solução estatal para um problema estatal. Eu tenho certeza que se o capitalismo e o Estado caísse, 25%, tô chutando aqui um número assim, mas questão de uns 25% das pessoas que estão na prisão continuariam na prisão, entende? Porque a gente tá acostumado com esses jornais do meio-dia, que é um pinga-sangue do cacete, só mostra desgraça, e a gente esquece que não é a maioria da população que é ruim. É uma minoria, assim, é muito uma minoria que é ruim. Deixar literalmente na cadeia só as pessoas que não conseguem conviver em sociedade, tipo um assassino, assassinos cruéis ou estupradores, pedófilos, essas coisas, deixar só eles lá é uma minoria. É uma minoria. Nossa, Dom, mas você falou que o Estado acabou com a autotutela. Então, eu adoro o Estado. Me parece uma coisa muito boa ele acabar com a autotutela. Porque a autotutela me parece horrível. Essa aí é a teoria. Porque, na verdade, o Estado, ele não acabou com a autotutela. Ele só escolheu quem pode ter a autotutela. Ele não acabou com a autotutela. Ele acabou com a nossa autotutela. Quando a gente ouve alguém falando assim, o sistema falhou, o que a pessoa está querendo dizer com isso? Essa frase, na verdade, tem muitos significados. Mas como eu já falei isso várias vezes aqui no canal, eu estou falando sobre o significado que essa frase tem pra mim. Vou até me ajeitar aqui agora para falar sobre isso. Se o Estado fala até onde nós podemos ir, quem fala até onde o Estado pode ir? A Constituição. Quando você vê uma balança, digamos assim, com o Estado de um lado e a Constituição do outro lado, você se torna um cidadão. Porque a Constituição vai te garantir os seus direitos e o Estado vai te impor os seus deveres. O que na teoria era para funcionar muito bem, mas não funciona. Não precisa de dois olhos bons para você ver que você está cumprindo com os seus deveres e nem sempre está conseguindo os seus direitos. Por exemplo, o Brasil está no ranking dos países que mais cobram imposto da gente e a gente não tem uma estrada decente, tá ligado? Você vê aqueles casos lá que é umas estradas tudo esburacada. E eu dei o pior exemplo do mundo. Não sei nem de onde que veio da minha mente essa porra desse exemplo. Péssimo. Você tem anos e anos de contribuição com o seu trabalho e você não tem uma aposentadoria digna. Você não tem uma saúde digna. Você não tem uma educação digna. E eu tô falando, claro, de estatal, né? De público, de pra todo mundo. É bizarro pensar que no nosso país ainda existe pessoas que são contra cotas. Ainda há pessoas que acham que o Bolsa Família é regalia, é esmola. Nosso país teve um presidente até uns tempos atrás que falou que não existia fome no Brasil. Tem coisa, mano, que me deixa revoltado, de verdade. Tem coisa que não dá, tá ligado? Você tem os seus direitos. Direitos de quem? Direitos pra quem? Eu fico revoltado, cara. Eu fico revoltado. Sabe o que eu acho que era importante eu dizer também? A gente ficou conhecido no mundo todo como uma resistência, porque a gente sempre foi a oposição, principalmente a governantes fascistas e ditaduras e várias coisas, tá ligado? Só que tem alguns lugares em específicos que tem nomes bem legais. Por exemplo, assim, na Itália são os partidianos, na Revolução Francesa são os enrades ou enrades. E, enfim, acho legal dizer isso. Inclusive, quando você ouvir alguém falando assim, nós somos a resistência, provavelmente a pessoa tá falando sobre isso. Eu sou meio confuso, assim, com dicção, mas eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria. É isso, muito obrigado por assistir, bela tchau. Eu fiquei tanto tempo falando que tá amanhecendo. Olha o sol lá fora.